Beleza, pessoal? Aqui é o professor Marcelo do canal Matemática Tri e hoje nós vamos dar uma relembrada de como a gente calcula valores das funções inversas trigonométricas, função cotangente, secante e a função cossecante. Tá? Para começar, vamos dar uma lembrada nas possibilidades que existem. O primeiro caso que pode existir é quando o valor que está sendo pedido é um valor do primeiro quadrante. Então, estou pedindo para te calcular seno, cosseno, cotangente. Aqui a gente está falando das inversas, né? Então teria que ser secante, cotangente, cossecante de 30, 45, 60. A tabelinha pode resolver esse caso direto. Tá? Se for algum valor diferente desse, ele sempre vai ser dado. Tá? Beleza. Quando o ângulo é do segundo, terceiro, do quarto quadrante, a gente pode usar a redução ao primeiro quadrante, que eu vou mostrar através do dispositivo chamado FPF, não esquecendo que toda vez que eu tiver que reduzir o primeiro quadrante eu tenho que dar uma conferida nos sinais, e eu, no contexto vestibular eu sempre vou acabar voltando para 30, 45, 60, certo? Uma terceira opção que pode acontecer é quando o ângulo não é do primeiro quadrante, não está no segundo, não está no terceiro, não pertence ao quarto quadrante, mas é uma divisa, ou seja, ele é exatamente 0, exatamente 90, exatamente 180, exatamente 270 e 360. Também podemos fazer por círculos, para quem domina a teoria dos desenhos, lá da construção, do conceito de cotangente, secante e secante lá no círculo, ou a gente pode usar o que eu chamo de tabela das divisas, tá? É mais por memorização, mas para quem acaba se confundindo na hora de fazer o círculo também vale a pena. E a última possibilidade é quando o ângulo é maior que 360 graus. Daí a gente tem que achar a primeira determinação positiva. Como assim? Eu divido por 360 e utilizo o resto dessa divisão. Esse resto, obrigatoriamente, num contexto vestibular, é claro, não esqueça, ele ou vai ser uma divisa, como no caso 3, ou esse resto vai ser um ângulo que pertence ao segundo, terceiro e quarto quadrante, no caso 2, ou ele vai ser um ângulo do primeiro quadrante, aqueles que a gente chama de notáveis, 30, 45 e 60. Tá? Nas inversas, a gente pode usar o conceito de inverter a fração, não esquecendo de racionalizar, ou a gente pode decorar essa tabelinha completa, ok? Então tá, vamos fazer um exemplo, que eu acho que o exemplo vai ser mais fácil de todo mundo perceber. Ok? Como é que se faz? Então imagina assim, ó, considere as afirmações a seguir. Cotangente de 330 é menos raiz de 2? Então qual é o procedimento que o aluno deve ter? Primeira coisa, vamos perceber se 330 pertence ao primeiro quadrante. O primeiro quadrante são esses três ângulos aqui, 30, 45 e 60 graus. Só esses ângulos, você não precisa decorar outros, mas esses precisa saber num contexto vestibular. Não, 330 não é nem o 30, nem o 45 e 60. Segunda pergunta a ser feita. 330 é uma divisa? Ou seja, 330 é 0, é 90, é 180, é 270, é 360? Não é também. Se ele não é do primeiro quadrante, não é do segundo quadrante, nem do terceiro nem do quarto, desculpa, vamos de novo. Se ele não pertence ao primeiro quadrante e não é uma divisa, então ele deve pertencer ou ao segundo, ou ao terceiro ou quarto, ou ainda poderia ser maior que 360. Então vamos ver. Não é maior que 360, está na primeira volta, então ele tem que pertencer a algum quadrante. Então vamos fazer ali. Tá? Então, a 0,1, 330 graus pertence ao quarto quadrante, né? Ok. Se ele pertence ao quarto quadrante, eu posso fazer assim, ó. Faço um círculo aqui para pensar. Quarto quadrante é onde eu estou escrevendo esse F, F de falta. Quando o ângulo é do quarto quadrante, eu tenho que fazer a seguinte pergunta: quanto falta para esse ângulo chegar em 360? Quanto que falta para o 330 chegar em 360? Alguém vai responder que falta 30, certo? Falta 30 graus. Isso quer dizer o quê? Que cotangente de 330 vai ter o mesmo valor que a cotangente de 30, porque é o que faltou para chegar em 360. Só que toda vez que eu usar esse dispositivo chamado FPF, eu vou precisar também pensar na tabela de sinais. E a tabela dos sinais da cotangente, no primeiro quadrante a cotangente é positiva, no segundo é negativa, no terceiro é positiva e no quarto é negativa.
Não, como eu estou falando de um ângulo do quarto quadrante, 330, então é negativo. Então, não posso esquecer desse sinal aqui. Então, isso vai dar igual a menos. Esse valor aqui, 30 graus, é claro que o 330 foi pensado nisso, para que voltasse para essa tabela, né, dessa primeira aqui. Está na primeira tabelinha. Então, quanto que é cotangente de 30? Raiz de 3. Então, está escrito ali menos raiz de 2. A resposta certa seria menos raiz de 3. Portanto, é falso. Ok? Tá? Então, essa seria a primeira seria falsa. Vamos apagar aqui. Tá? E vamos fazer a 02. Tá? O que diz a 02? A 02 diz o seguinte, que secante de 180 não existe. Quais são o caminho que eu acho que o aluno deve seguir para não se atrapalhar? Primeira coisa, 180 graus é do primeiro quadrante, ou seja, é 30, é 45, 60? Não. Segunda pergunta, 180 graus é uma das divisas? É 0, é 90, é 180, 270, 360? Sim, 180 graus é uma das divisas, está aqui, ó. Ok? Então, para resolver o 02, se a pessoa tiver em sua memorização essa tabela na cabeça, simplesmente basta olhar. Secante de 180. Ó, tá aqui onde eu estou circulando. Secante de 180 é quanto? Menos 1. Então, secante de 180 graus é menos 1. Ali está dizendo que não existe. Então, ela é falsa. Alguém pode perguntar, tá, e se eu não tiver essa tabela na cabeça? Daí você tem que partir para o conceito de desenho de secante, que a gente pode trabalhar em outro vídeo, mas o objetivo desse vídeo é que você faça as questões de uma maneira mais rápida e não tem como fugir. Para fazer as questões de maneira mais rápida, a gente precisa saber memorizar, ok? Então, beleza. Vamos lá. Vamos apagar essa aqui e vamos para o 04. Então, as duas primeiras deram falso. Tá? Beleza, tá lá. Volta para a caneta. Ok. Cossecante de 1110. Então, 04, né? Cossecante de 1110. Vamos fazer aquelas perguntinhas. 1110 está no primeiro quadrante? Óbvio que não. 1110 é uma divisa? Ou seja, é 0, 90, 180, 270, 360? Não. Terceira pergunta. 1110 pertence ao segundo, terceiro e quarto quadrante? Não, não pertence, porque ele é maior que 360. Então, toda vez que eu tiver um ângulo maior que 360, em toda a trigonometria, e eu estiver interessado em calcular qual é o valor de uma das funções, eu tenho que fazer esse ângulo dividido por 360. Se eu fizer bonitinho aqui, eu vejo que isso aqui dá 1080. 3 vezes 360 dá 1080. 1110 menos 1080 sobra 30. O que significa? Significa que 1110 são 3 voltas completas, por isso o 3 aqui no quociente, e ainda anda 30 graus. Como para entender o valor, o que nos interessa é onde o ângulo para, o final do ângulo, 30 graus aqui não serve. Então, cossecante de 1110 é a mesma coisa que cossecante de 30, porque é o resto que eu obtive. Esse 30, ou ele está na tabela das divisas, 0, 90, 180, 270, 360, ou ele é do segundo, terceiro, quarto quadrante, daí eu teria que fazer o FPF, como eu fiz lá no 01, na afirmação 01, ou ele cai direto na primeira tabela, que é a tabela dos notáveis, o 30, 45, 60. É o caso, né? Cossecante 30 está aqui. Então, cossecante de 30, quanto que é? 2. Ó, tá lá embaixo, ó. Lá embaixo 2 aqui. Como estava dizendo que era menos raiz de 3, é falsa também. Tá? Quando eu construí esse exemplo, eu não me preocupei em ver quantas davam certo, quantas davam errado. Eu fui construindo valores para que o aluno pudesse pensar, para que você que está assistindo o vídeo pudesse aprender um pouco mais. Certo? Então tá. Só falta a última agora. Vamos apagar. Nós estamos gravando esse vídeo do Rio Grande do Sul. E agora, manhã cedo, no horário que estou gravando, está 8 graus aqui. Então, você que gosta de frio, bem-vindo. Quem não gosta, puxa o cobertor. Vamos lá, 0,8. Cotangente de 60 graus é menos raiz de 3.
60 graus está direto na primeira aqui, ó. 60 aqui, ó. Perfeito? Se está direto na primeira, é só olhar. Cotangente de 60 graus é raiz de 3 sobre 3. Então, cotangente de 60 é igual a raiz de 3 sobre 3. Então, é falso também. Então, a soma das corretas daria 0, 0. Ó, não dá para escrever. Deixa eu mudar aqui de cor, de caneta, só para escrever ali, ó. Então, a soma aqui seria 0, 0, porque todas eram falsas. Certo? Se você tiver alguma dúvida, pode colocar nos comentários. E se você puder compartilhar, a gente agradece. Um abraço, valeu!